E é interessante até ressaltar sobre isso aqui, que há uma diferença de uma seita, alguém que dissemina heresia, para uma igreja que tem uma perspectiva diferente. Seita e heresia é para ser descartado. Claro. Agora, alguém que tem uma perspectiva diferente não é herege e não é uma seita, só pensa diferente sobre determinado assunto. Mas as doutrinas bíblicas sobre o pecado, a doutrina bíblica sobre justificação, a doutrina bíblica sobre salvação é a mesma. É a mesma. E Cristo é centralizado, né? É mesmo. E o senhor trabalha sobre isso, sobre diferenciar o que é seita, o que é heresia, Claro. na perspectiva do senhor, o que é uma seita? Claro, mesmo porque a seita, ela vai diminuir a pessoa de Cristo. Então, toda a seita, ela tem uma característica, né? Qual é a característica? Eles desprezam a Bíblia como única regra de fé e prática. A seita, ela ou acrescenta ou ela muda. Ela tem lá um livro que vai tentar explicar a Bíblia segundo aquela interpretação deles. Você pega o Mormon, tem o livro dos Mormons. Você pega o Testemunha de Jeová, tem a Bíblia da Tradução de Novo Mundo. Eles arrancam o Espírito Santo de dentro, eles tiram a Trindade. A Trindade é uma ortodoxia cristã. Não foi algo que a gente inventou. É algo que vem sendo carregado desde os concílios mais próximos ali de Jesus. Então, toda seita, ela nega a autoridade exclusiva da Bíblia. Toda seita, ela levanta uma espécie de um líder que não pode ser, de maneira nenhuma, confrontado. O poder é absolutizado em alguém que se torna maior do que a Bíblia. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos aqui, na parte norte da América do Sul, foi na década de 60. Havia um homem famosíssimo na América, o nome dele era Jim Jones. Era um pregador espantoso, assim. E ele foi excluído da convenção lá da igreja dele. Por quê? Porque ele começou a pregar heresia. Então ele saiu dos Estados Unidos e veio aqui para uma das Guianas e ali fundou uma igreja, uma denominação. No final das contas, ele levou quase 1000 pessoas, essa história, você pode buscar aí no Google, né? Ele levou quase, o nome dele é Jim Jones, ele vem de uma igreja absolutamente, uma denominação absolutamente leal, legítima, a igreja presbiteriana. Você tem aí grandes nomes, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Augusto Nicodemo, homens de peso para a nossa nação, para a voz profética da nossa nação. Ele era um presbiteriano. Ele foi excluído daquela convenção, veio para cá. Ele levou 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Ele serviu uma ceia com veneno e calmante. Aquelas pessoas morreram. Um irmão nosso cristão do FBI que veio investigar, porque junto com isso, um congressista americano que também estava lá nesse dia foi assassinado. Então ele veio investigar. Ele descobriu um fato. Ele não encontrou um exemplar da Bíblia Sagrada em todo aquele grande acampamento daquela igreja. Quer dizer, a palavra de Deus deixou de ser forte para a voz daquele homem ser forte. Então a seita, ela também reduz o nome de Jesus. Então, não há discussão de que Jesus é Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. A seita vai dizer que Jesus é um anjo. A seita vai dizer que Jesus é um arcanjo Miguel, vai dizer que Jesus é um espírito de luz, que ele é uma evolução, que foi um homem que alcançou o nirvana. A seita, ela não aceita a graça. A seita, ela quer obrigar o homem a fazer coisas. Faça assim, ora assado, leia-se assado, pratica. A graça é o favor imerecido. A salvação, é um presente que é alcançado pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, deixa claro isso. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Toda seita, você pega lá, por exemplo, o budismo. O budismo tem os 8 passos para você alcançar o nirvana. Eu visito muito os países muçulmanos, eu vou pregar, já preguei na Jordânia, preguei na Turquia, preguei no Egito. Então você encontra com aqueles cristãos daquele povo, eles não têm nada a ver com os cristãos ocidentais, nada a ver. Então a igreja turca, por exemplo, ela vive em cima, ela cresceu em cima de uma igreja católica ortodoxa, foi aquela igreja que ficou depois do cisma da igreja grega,
né? Roma para um lado. Fui pregar na Rússia. A igreja ortodoxa russa não tem nada a ver com a gente. Nada. Mas são cristãos. A igreja copta, que é a igreja dos cristãos do Egito, é paupérrima. É uma igreja que vive no lixão. Imagina o lugar mais pobre da nossa cidade, o lixão da tua cidade. É a igreja que vive nos restos de todo mundo. Então, se você não entrega o evangelho puro e simples, se você vem com esses cacuetes da cultura evangélica brasileira, você não alcança eles. Você tem que entregar o evangelho puro. Então, essa redução, essa tentativa de fazer com que Jesus não seja Deus, é o papel da heresia. A heresia vai fazer, quando eu faço o processo de libertação, qual o problema da heresia? A heresia faz a pessoa adorar um Deus falso. Esse é o grande problema. Ele leva você a uma idolatria, leva você a uma rebelião. Você está pensando que você está agradando a Deus. E você está se distanciando, você está criando, você está investindo a tua vida naquilo que não é Deus. Então o herege seria alguém possuído por demônios, se tratando de batalha espiritual? Alguns são e alguns fazem por maldade mesmo. Quando a Bíblia tem um capítulo, eu escrevi um livro chamado Discernimento Espiritual. Existem 10 maneiras, existem 10 tipos, vou dizer assim, de falso profeta. Tem um ganancioso, tem aquele que busca pelinhoso, tem um grande professor, tem aquele que, por exemplo, vou dar um exemplo de um herege da Bíblia. Quando Jesus, em Apocalipse capítulo 2, verso 21 e 22, ele fala o seguinte: a igreja de Pérgamo, eu estive lá ano passado em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que ela cresce junto com a expansão do Evangelho. O Evangelho sai de Jerusalém, né? Jerusalém vai empurrando, vai perseguindo, eles vão para Antioquia. De Antioquia, Deus separa Paulo e Barnabé, eles saem de Antioquia, vão para Chipre, dá tudo errado. Eles sobem para a região da Frígia. João Marcos, que está junto, abandona. Então, eles só vão prosperar onde? Naquela região hoje que a gente chama de Lídia, de Frígia, que é a Turquia. Seria a parte sul da Turquia. E ali existem 7 igrejas que são muito fortes. A história diz que foram plantadas por João, o discípulo, e por algum daqueles de Paulo. Paulo, por exemplo, fica em Éfeso, está ali, pertinho. Um grande sítio arqueológico hoje. Jesus falou assim: eu tenho conta a ti, você me ama, mas você tolera Jezabel. É uma mulher que se diz profetiza e não é. E ela ensina os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria. Essa questão da comida, ela é muito carregada no ocultismo. A pessoa faz despachos, né? Na praia, no lodo, no cemitério, na encruzilhada. Ele entrega sacrifícios alimentares mesmo. Você vê que todo pacto na Bíblia tem comida. Jesus fala o seguinte: pega o pão, parte, coma. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Toma esse cálice aqui e beba. Esse cálice da nova aliança. O pacto é comido, sempre foi comido. O pacto de Abraão com Abimeleque, de Isaac com Siquém, de Jacó com Labão. Quando Elias ele está lutando com aqueles feiticeiros, né? Aqueles bruxos, aquilo ali é uma bruxaria. É os profetas de Azerá, profetas de Baal, que se cortavam todos, né? O texto Então esses profetas ali são bruxos, não bruxaria, são profetas. É feitiçaria. Aquilo ali são chamados, eles se sentam à mesa de Jezabel, ou seja, eles comem a comida. Ela, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20 diz: você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ali 1 Coríntios 10, 20. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ali em Pérgamo acontecia o quê? É que o pastor tolerava uma mulher que se diz profetiza, alguém que pode pregar. Não é. E pior do que isso, ela tinha o ministério de ensino nas mãos. Ela ensina a comer do sacrifício da idolatria, e pior do que isso, ensina a imoralidade sexual como se fosse legítimo. Eu tenho um outro livro chamado Aliança de Almas. E hoje, para todo lugar que você vê, a questão da sexualidade parece que é um ponto de firmeza.
o governador assume